Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, tá? A gente vai dar início agora à nossa live para falar muito sobre carreira profissional e os principais desafios que temos enfrentado devido à questão da pandemia da Covid-19, tá? Então você que está chegando, vai convidando o pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Keila, seja bem-vinda, Keila. Vai mandando a live para o maior número de pessoas que você quiser, tá? Para participar com a gente. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial para a gente falar muito sobre carreira profissional, falar sobre mercado de trabalho, sobre elaboração de currículo, dar algumas dicas e também algumas orientações durante o processo seletivo, tá? Normelândio chegando, daqui a pouco eu vou convidar a Natália Soares, que já está chegando também por aqui, para a gente falar muito sobre mercado de trabalho, né? E o que é que tem impactado isso de forma negativa na vida de quem tinha vínculo empregatício até o acontecimento da pandemia da Covid-19. Natália acabou de chegar, vou colocar aqui carreira profissional, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Vai convidando o pessoal para a gente participar, para a gente falar muito sobre mercado de trabalho e dar muita dica, tá? Vamos dar aqui Natália para participar comigo. Boa noite, boa noite. Vai chegando, tá? Vai convidando o pessoal para participar, para interagir com a gente, para que a gente possa sim ter essa possibilidade de aprender juntos, tá? Natália tá chegando aqui. Olá, Natália, boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô te ouvindo bem, mas pra mim tá dando um pouco. Tá me ouvindo? Tá dando pra me ouvir Tá ruim o áudio, tá um pouquinho ruim, tá? ruim? Tá dando eco? Tá ruim como? Deixa eu baixar aqui um pouquinho meu volume. Pode ser isso também que tenha dando interferência na conexão, tá? Isso. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Pessoal, tá dando eco aí. Geralmente quando eu faço live em dupla, costuma dar eco. Então vamos lá, né? Primeiro, Natália, eu queria lhe agradecer, né? A gente já tinha combinado de fazer essa live há um tempo atrás, não deu certo, tá? Sua agenda é muita corrida. Então, estou convidando aqui o meu público que está chegando e o seu público também para a gente participar junto, que a gente vai falar muito sobre carreira profissional, tá certo? Sobre mercado de trabalho, sobre currículo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho há um bom tempo, tá? Eu também sou formado em gestão de recursos humanos, mas eu atuo na área de saúde e segurança no trabalho. Eu também sou técnico de segurança no trabalho. E graças a Deus, hoje eu tive a oportunidade de lhe trazer para a gente falar muito sobre mercado de trabalho, né? Sobre essa loucura que foi os últimos meses com a pandemia da Covid-19. Eu queria que você se apresentasse para o meu público, para o meu pessoal que acompanha o meu trabalho. Fique à vontade, tá bom? Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália Soares, eu sou consultora de carreira, especialista em recolocação profissional e eu ajudo pessoas a serem aprovadas nos processos seletivos e conseguirem a sua contratação. Esse hoje é o meu trabalho. Eu também sou formada aí na área de RH, né? Tenho trabalhado também, atuado como coach de carreira, é uma das minhas formações. E eu já, na minha carreira de RH, eu já abri 2 agências de emprego. Então, eu já fiz mais de 900 processos seletivos na minha carreira enquanto profissional de RH. Então, peguei toda essa bagagem dos processos seletivos, de entrevistas, e hoje eu ajudo os candidatos a passar por esse processo que é tão difícil para algumas pessoas. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, você não está me ouvindo bem, não? Oi? Está me ouvindo? Você tá conseguindo me ouvir? A conexão tá ruim, um pouco ruim, o áudio tá um pouquinho ruim. Tá bem agora? Eu estou te ouvindo bem. Tá bom, então. Então, Natália, primeiro eu queria lhe agradecer, né, pela oportunidade, tá? Como eu já falei, o pessoal que tá chegando, o Mário, que sempre acompanha o meu trabalho. Vai chegando, pessoal, tá? Se você puder enviar pelo menos para 3 pessoas essa live, se o assunto estiver bem, se o bate-papo estiver legal, você vai clicando aí no coraçãozinho, vai deixando a sua pergunta, tá? Que a gente vai tentar responder. E se a gente não conseguir responder nessa live, é só mandar no direct,
que a gente vai ter o maior prazer de estar conversando com você muito sobre mercado de trabalho, tá? Eu li até conversar. Oi? Vou colocar o fone para ver se melhora. Tá bom, então. Melhorou agora? Vou guardar aqui. Melhorou sim, viu? Então, ótimo. Então pronto, vamos lá, né? Eu até falei com a Natália essa semana, a gente listou alguns pontos que eu queria abordar com ela. Natália, eu estou trazendo várias pessoas, tá? Vários profissionais que são destaques em cada área, tá? Por que eu recrutei você? Fiz um recrutamento para lhe trazer para esse bate-papo, tá? A área de RH é um dos principais segmentos que mais trabalham com saúde e segurança no trabalho, né? A gente sabe que a nossa relação ela é muito próxima, até porque a maioria dos processos também estão envolvidos no setor de saúde e segurança do trabalho. Nós também fazemos parte do processo de formação, de treinamento, de desenvolvimento profissional dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho de extrema importância a gente debater a nossa relação, tá? Principalmente quando falamos de segurança no trabalho e recursos humanos. Eu listei alguns pontos que eu queria falar com você. Eu não sei como é que está na sua cidade, tá? Mas devido a essa pandemia do Covid, a gente teve a nossa rotina completamente alterada, né? Virou uma loucura. Foi no mundo, né? Virou uma loucura o dia a dia de todo mundo e muita gente perdeu o trabalho, né? Perdeu o emprego, naquele processo de acordo com a MP que o governo federal aderiu, que é a questão de estar trabalhando em casa, ou então estar em casa recebendo um percentual da empresa e o restante do governo. Então, eu queria falar com você em relação a como é que você tem visto, tá? O mercado de trabalho frente à pandemia do Covid-19. Ok, então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que houve uma crise que ninguém estava esperando, né? A primeira pandemia que teve aqui no Brasil foi em 1916, né? Na gripe espanhola, muitos anos atrás. Então é algo que a gente estava meio que desacreditado que poderia chegar aqui. Como ninguém estava esperando, ninguém estava preparado. Nem os candidatos, muito menos as empresas. São poucas as empresas hoje que fizeram uma reserva de emergência, né, para a questão de pagamento de funcionários, enfim. Então, todo mundo foi pego de surpresa. E as empresas algumas conseguiram se adaptar, ter aí algumas alternativas, igual você falou, e as MPs, né, que tiveram. Então, o pessoal foi para home office, algumas pessoas diminuíram a carga horária de trabalho para não ser mandado embora, enfim. Leis trabalhistas não é o meu foco. Mas, o que eu consigo observar hoje com relação ao mercado de trabalho? O mês de março foi um mês, assim, desesperador. Março e abril, né? Porque estava todo mundo muito assustado. Houve muita conversa em torno do assunto da pandemia com relação ao futuro. E muitas pessoas, muitas empresas acabaram tomando atitudes desesperadas, né? Agora, neste mês de maio, a gente vê que o mercado ele deu uma estabilizada, inclusive o mercado de trabalho. Então, em março e abril, houveram muitas demissões. Eu falo que as contabilidades nunca trabalharam, igual trabalharam nesses 2 meses, por conta das demissões, né, dos processos. Mas agora, no mês de maio, o que eu tenho percebido é que continua havendo muitas vagas de emprego, né? Por exemplo, eu trabalho muito com o LinkedIn, e os recrutadores estão utilizando de uma maneira muito positiva essa plataforma para poder buscar profissionais hoje. Então, mesmo com esse processo da pandemia, com muita gente sendo mandada embora, ainda está tendo abertura de vagas. É isso, né? Eu sempre falo em relação à questão de mercado de trabalho que ele muda toda hora, né? Todo minuto ele está em processo de transformação. E como todo mundo foi pego de surpresa, a gente tem aquele mal de brasileiro que a gente não tem planejamento para muita coisa, né? E durante esse período de pandemia da Covid-19, foi que a gente percebeu de fato que as empresas não têm um plano de gestão bem estruturado. Quando eu falo de gestão, não falo só de financeiro, né? O principal capital que qualquer organização tem é o capital humano, né? Então, por que eu falo isso, tá? Porque as admissões ou demissões, eles estão completamente alinhadas à questão do SESMIT também. O setor de segurança, ele faz parte desse processo. Então, junto a isso, até um dado que eu queria falar com você, que em relação a questões não só das demissões, vem também a questão do psicológico, né? O colaborador está em pânico, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, tá?
a gente não tem um plano de gestão bem estruturado, o país não está preparado para lidar com essas situações, diferente de alguns países que a gente vê na Europa, né? Então, o mercado de trabalho ele foi impactado de forma muito negativa. E depois... Engraçado que, aproveitando a sua fala sobre os profissionais que trabalham hoje, muitos me procuram, me chamam para conversar, e está perceptível que essas pessoas que têm o seu trabalho, que não foram mandadas embora, elas estão psicologicamente abaladas pelo que você falou, pela incerteza do amanhã. Ninguém sabe se amanhã vai continuar tendo o emprego, porque a gente não sabe se daqui 1 mês vai melhorar, daqui 2 meses vai melhorar. Como a gente está vivendo um momento de muita incerteza, essa incerteza, ela atrapalha demais os candidatos, as pessoas que hoje trabalham, né, que já têm o seu emprego, até no desempenho do dia a dia, porque a pessoa às vezes fica tão desmotivada, tão desanimada, que ela fica assim, mas estou em casa, para que eu vou fazer o meu melhor? Porque eu não sei nem se eu vou ser mandada embora amanhã. Pois então tem aquela preocupação com conta, enfim, as preocupações da pessoa que tem todas as suas despesas, né, ao ser mandada embora. Isso, até aproveitando isso, porque eu trabalho em área hospitalar, tá? Eu trabalho em um hospital. Já trabalhei, viu? Trabalhou já? Já trabalhei no setor de engenharia de um hospital aqui de Belo Horizonte, muito grande. É o 2º maior hospital público. E trabalhava no setor de engenharia. Eu que cuidava dos equipamentos hospitalares. Tá certo. Eu trabalho no SESMIT hoje em dia, em um hospital aqui na capital do Ceará, aqui em Fortaleza, tá? E realmente não está fácil para ninguém. A cidade toda parou devido à pandemia do Covid. Nós estávamos no sistema de lockdown. Está previsto para voltar algumas atividades agora no início do mês de junho, tá? Mas o que a gente tem visto é um impacto que isso trouxe demais no mercado de trabalho, tá? Pessoas que foram demitidas, por quê? As empresas não tiveram estrutura para custear essas pessoas ou em home office, ou até mesmo fazer aqueles acordos de acordo com a ANP do governo federal. Então, isso está uma situação difícil. Mas a minha preocupação também, Natália, é depois que tudo isso passar, como é que o mercado vai se comportar? Como é que você entende que vai haver essa procura? Porque a procura vai ser grande por trabalho, né? E as empresas também, se a gente passar por tudo isso e conseguir voltar à nossa rotina, também vão precisar contratar novamente. Aí é aquele momento em que o seu trabalho vai ter destaque para fazer aquelas contratações assertivas, né? Tentar errar menos para que as empresas não tenham prejuízo. E é tão interessante, Ricardo, isso que você está falando, que assim, hoje no país a gente tem cerca de 38 milhões de trabalhadores informais, né? Isso são dados do IBGE. E isso com a crise agora da pandemia, tá? Muitas pessoas se viram desempregadas e se reinventaram. Então começaram a trabalhar de maneira autônoma. O que eu vejo de positivo? Positivo, assim, gente, não no vírus, né? Não nas consequências, mas no estado que a gente está vivendo. As pessoas estão tendo que sair do conforto, sair da zona de conforto e realmente se reinventar. Então, eu vejo muitas pessoas hoje que estão desenvolvendo uma nova habilidade, aprendendo um novo ofício e está colocando isso em prática. Antes da pandemia, a desculpa que muitas pessoas tinham era a falta de tempo. Porque a vida era muito corrida, até mesmo para quem está sem trabalhar. Hoje, não tem essa desculpa mais. Porque está todo mundo dentro de casa. Então, se a pessoa está dentro de casa, mesmo que ela já trabalhe, né, ela está dentro de casa, por que ela não está aprendendo alguma coisa nova? Por que ela não está se desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente? Por que ela não está fazendo curso de graça, que na internet está assim? E o que eu percebo após a pandemia? Agora, já durante a pandemia, muitos profissionais, Ricardo, eu posso falar que esse mês de maio foi o mês que eu mais tive procura de mentoria esse ano. Porque as pessoas estão desesperadas atrás de se prepararem para que sejam vistas mesmo. Então, os recrutadores, eles estão utilizando hoje mais do que nunca as redes sociais, como, por exemplo, a plataforma do LinkedIn, né, para poder fazer recrutamento e seleção. E quem não tem um perfil bacana não é encontrado pelo recrutador. Quem não consegue participar de uma entrevista online não consegue ser aprovado no processo. Então, as pessoas estão se preparando
E para o futuro, pós-pandemia, existem algumas soft skills que elas vão ser mais do que necessárias. Já são agora, mas pós-pandemia vai fazer toda a diferença na hora da contratação do processo seletivo, tá? Isso, até aproveitando que tu falou em relação ao LinkedIn, Natália, até o pessoal aqui que está chegando, ó, Daniel, o pessoal que está chegando, vai mandando aí essa live é um conteúdo muito interessante, que a gente está falando sobre... Jô tá aqui, Jô, minha mentorada. E o mercado de trabalho. Para quem está chegando e quer ter dicas de como elaborar o perfil do LinkedIn, eu acompanho a Natália no LinkedIn, tá? Natália hoje em dia é especialista no LinkedIn, então ela tem mentoria na área de LinkedIn, na área de processo e recrutamento também. Então você vai lá no Instagram dela, segue @natalia.soares, é isso? natalia.soares.oficial. Oficial, que ela, com certeza, ela vai lhe dar muitas dicas sobre como você elaborar o seu perfil no LinkedIn, tá? Porque você vai precisar disso, tá? O LinkedIn é uma plataforma voltada para a área profissional, onde tem basicamente o seu currículo online, tá? E se você não souber colocar a informação correta, da forma correta, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de reingressar ou de voltar para o mercado de trabalho, certo? E o que acontece com relação ao mercado de trabalho? O trabalho do futuro e o futuro do trabalho são temas que são muito debatidos, né, no Fórum Econômico Mundial. Por quê? Muito se fala sobre as pessoas perderem os seus empregos para o digital. Mas o que acontece com essa pandemia e com a pós-pandemia é que novas profissões estão sendo inventadas. Então, por exemplo, você pode observar que hoje 70% das empresas, quase 80%, no Brasil, elas já atuam em home office. Então, algo que as empresas anteriormente tinham muita resistência, hoje elas, né, meio que foram obrigadas, e é algo que está dando muito certo, muito certo. Então, os profissionais eles estão rendendo mais, né? As empresas estão tendo que se adaptar e está sendo muito positivo. Então, o que eu enxergo de positivo nessa pandemia e pós-pandemia? Esse processo. Muitas pessoas vão continuar com o trabalho home office após a pandemia, porque as empresas viram que dá certo e tem menos gasto também para as empresas, né? Geram um gasto menor. Por exemplo, quem tem família, né? Às vezes fica em casa, a pessoa rende mais, às vezes a pessoa que é mãe, tem ali os seus filhos, não tem aquela preocupação, e rende o mesmo tanto. Às vezes até mais, né? Porque não tem tantas preocupações fora de casa. E a gente sabe que a tecnologia ela não vai roubar o emprego das pessoas. Só que aquelas pessoas que não se atualizarem, elas não vão conseguir se adaptar a essas novas profissões. Isso. Até a questão, porque home office é uma tendência, né, Natália? A gente vê essa uma transformação digital que a gente tem visto no mercado de trabalho, né? Antigamente era impossível a gente estar aqui falando sobre uma coisa que é tão importante para as pessoas, que as pessoas têm dificuldade de entender, que é o próprio mercado de trabalho, que são as perspectivas de mercado, o que a gente entende que é necessário para você ter um bom posicionamento no mercado de trabalho, até porque hoje em dia a gente tem que fazer o marketing pessoal, né? Eu estava conversando semana passada com um amigo que as empresas hoje não procuram mais colaboradores, elas procuram empreendedores, tá? A era mudou, né? Agora a gente precisa de pessoas que empreendam dentro da organização, que dê resultado, que diminuam custos, né? Que consigam trabalhar em equipe, que consigam realmente transformar, que consigam entender qual é a principal função da organização. Então, tudo isso vem mudando com o mercado de trabalho. Um outro ponto que você citou, e que eu queria que você falasse um pouquinho em relação aos perfis dos candidatos, né? Como é que você tem visto essa questão, tá? Então, o que acontece? Infelizmente, já atuando com agência de empregos e com processo seletivo há mais de 5 anos, eu percebo que as pessoas elas são muito despreparadas. E não é por falta de informação, Ricardo, porque a informação está aí na internet, está de graça. Eu percebo que algumas vezes as pessoas elas estão um pouco acomodadas, sabe, nesse processo. Então, por exemplo, vou falar da minha página. A minha página, eu tenho 1020 posts, mais ou menos. 1020 conteúdos, mais de 1000 conteúdos. Então, tem informações que estão ali, tem vídeo, tem explicação, mas as pessoas, elas não se dão ao trabalho de procurar a informação. Elas querem a informação mastigada, ali pronta. Então, será que quando eu
tem um problema ou tem uma dificuldade, eu corro atrás, eu sou autodidata para tentar desenvolver aquilo, ou eu fico só querendo a resposta pronta? Sabe? Então eu percebo que hoje a falta de preparação prejudica muito o candidato. E são informações que estão disponíveis gratuitamente para todo mundo. Então não é falta de dinheiro, sabe? Mas aquele candidato que se prepara verdadeiramente, que também tem muitos e são elogiáveis, esses que correm atrás, eles conseguem se destacar. E esses dificilmente, Ricardo, acredito que você vai concordar comigo, aquela pessoa que está sempre em busca de desenvolvimento, de inovar, que é criativa e que não está acostumada com mais do mesmo, ela dificilmente fica desempregada. Isso, eu falo isso, né, Natália? Não é por falta de vagas, tá? Porque vagas a gente vê todo dia. Todo site que você abre, toda informação, todo noticiário tem lá a procura de profissionais para ingressar no mercado de trabalho. O problema mesmo é falta de capacitação, tá? É falta de... O que acontece também? O que acontece também? Hoje a gente tem a oferta e a demanda, né? A oferta, ela tá pouca e a demanda tá muita. Então você pensa, se abre uma vaga para trabalhar na área administrativa, a empresa, você vê aquelas vagas com aqueles anúncios assim, que exigem até o céu para você trabalhar como auxiliar administrativo. Você tem que falar, tem 5 línguas, né? Isso. Mas, gente, infelizmente, o mercado ele pode escolher os melhores profissionais. Por quê? O mercado tem muita gente procurando. Só que vai conseguir... A busca por emprego é uma competição mesmo. Ela é decidida no detalhe, naquele milésimo de segundo. Então, aquela pequena competência que você tem, que você consegue demonstrar na entrevista, talvez um curso que você tenha a mais, uma soft skills que você consegue demonstrar, é isso que vai decidir se você vai ser aprovado ou não no processo seletivo. Isso, eu sempre falo que o mercado de trabalho é uma guerra, né? Entre aspas. Sim. Tá? E o grande problema, Natália, é o comodismo, tá? Por que eu falo isso? Eu trabalho desde os meus 18 anos que eu trabalho. Há muito tempo, hoje em dia eu sou formado em gestão de recursos humanos, estudo muito mercado de trabalho, e há anos eu trabalho com segurança no trabalho, e a empresa contrata um colaborador, o colaborador inicialmente começa a apresentar alguns resultados, e daqui a pouco cai naquele vício da maioria, né? Do comodismo, verdade. Se acomoda, não procura se especializar, a empresa lhe oferece uma oportunidade de um estágio, ou de um curso, ou algo para melhorar a sua vida profissionalmente, financeiramente. Ele está sempre indisposto, está sempre colocando... Eu posso te dar um exemplo? Sim. Até de hospital. Eu morava em Teoflotone e lá tinha um hospital. Eu era muito amiga de uma... Eu fazia parceria com as empresas e a diretora de um hospital, ela implantou um sistema para você poder ganhar, para o funcionário poder ganhar mais no seu salário. A cada 3 cursos que o funcionário fazia, ou era 40 horas, eu acho, de curso, ele ganhava, acho que era R$80 a mais no salário. Então, a pessoa ia fazer um curso, a cada 40 horas de curso feito, tinha que apresentar o certificado, ela ganhava no mês R$80 a mais, eu acho que podia apresentar até 120 horas. Ou seja, a pessoa ela poderia ter um aumento no salário de R$240 se ela fizesse 120 horas de curso no mês. Na internet você acha curso de 60 horas gratuito. Ou seja, cursinho online que você pode fazer na sua casa, no conforto do seu lar, né, e emitir ali certificado, você vai aprender e automaticamente ganhar por isso. Aí ela me falou que ela fez esse projeto no hospital durante 4 meses. Somente 3 funcionários do hospital fizeram. Aí você fica se perguntando, né? O problema é o empregador? Não é o empregador. É lógico que a gente sabe que isso não acontece em todo lugar. Mas algumas empresas fazem isso e quando faz, infelizmente, não é todo mundo que aproveita. Isso. O que eu vejo também no mercado, Natália, é que a maioria das pessoas tem aquela ideia de se vitimizar, né? Se eu trabalho com um colega do lado, ele faz a mesma coisa que eu faço, ele é promovido, aí eu acho, ele está puxando o saco do chefe, ele é babão, ele tem sorte, ele tem isso, aquilo, outro. Mas não prefere enxergar os pontos positivos que aquela pessoa desempenhou ao longo daquele período da empresa, né? Aquela pessoa é uma pessoa que procurou estudar, procurou se preparar para quando essa oportunidade surgisse,
ela ter condições de usufruir disso, para que o empregador não tivesse que sair da área interna e procurar isso no mercado externo, tá? Um dos grandes problemas que eu vejo hoje em dia em reclamação é que as empresas contratam muito. Por que as empresas contratam muito? Se elas contratam muito é porque elas não têm mão de obra interna qualificada. E a maioria das vezes... A atividade está alta, né? Isso. Você não pode deixar isso só a critério do empregador. Você que tem que galgar algo melhor, você que tem que se preparar, você que tem que procurar evoluir profissionalmente. Como é que você vê essa questão também? Então, o que acontece? Eu até trabalho isso com os meus mentorados, que é a questão de você saber procurar emprego. Porque às vezes a pessoa está desempregada e fica desesperada, tirando para tudo quanto é lado. Eu entendo que todo mundo tem as contas para pagar, né? Todos nós temos. Mas a pessoa precisa ter um objetivo. Ontem eu fiz a live falando sobre como a pessoa pode se planejar ali a sua recolocação. Então, o que acontece? O candidato, antes de procurar um emprego ou de fazer uma transição de carreira, ele precisa saber o que ele quer e focar naquilo. Então, mas antes, ele precisa se conhecer. Tá, eu quero trabalhar nessa área. Eu tenho as habilidades necessárias para trabalhar nessa área? Será que eu gosto dessa área? Eu gosto das atividades? Porque também a pessoa vai, por conta do desespero, faz um processo seletivo, consegue uma vaga num lugar que ela não tem nada a ver, que ela não gosta de fazer as atividades. Aí o que acontece? Ela não rende, aí começa a colocar defeito na empresa e nas atividades. A empresa também começa a falar que o funcionário é ruim, mas na verdade é a pessoa que está no lugar errado. Simplesmente isso. Talvez dentro da própria empresa ela muda de cargo, muda de setor e já resolve o problema. Então, vem das duas partes. Vem do candidato saber procurar as vagas ideais para o perfil dele e vem do RH fazer um processo seletivo baseado em competências e baseado no perfil da pessoa, né, no perfil comportamental, para saber se ela vai se encaixar direito naquela vaga, naquele cargo. Quando isso é feito dos dois lados, diminui muito a rotatividade das empresas. Com relação à questão da comodidade, a questão do crescimento profissional, ele depende muito mais do candidato, do colaborador, do funcionário, do que da empresa. Tá? Por que acontece? Mesmo que a empresa não tenha plano de carreira e não tenha oportunidade de crescimento interna, quem está fora, os clientes da empresa, donos de outras empresas, funcionários de outras empresas, quem lida com você no seu dia a dia, está te vendo. E está vendo se você é um bom funcionário, se você é um funcionário mediano ou se você é um funcionário mais ou menos. Então, pode acontecer de o dono de uma outra empresa vir na sua empresa fazer um serviço com você, gostar do seu trabalho, do seu atendimento e te fazer uma proposta. Então, sempre tem alguém nos observando. Por isso, eu falo que o colaborador nunca erra em dar o seu melhor, independente se no local de trabalho ele não está vendo reconhecimento. Alguém está vendo. Isso se chama protagonismo, né, Natália? Eu sempre falo isso demais nos treinamentos que eu faço, seja em cursos que eu preparo, nós temos que ser protagonistas no ambiente de trabalho, tá? Eu tenho que fazer com que as pessoas enxerguem o meu trabalho, com que enxerguem o meu comportamento, eu tenho que me sentir, me fazer valorizar, entendeu? Esse é o diferencial para quem quer estar e principalmente se manter no mercado de trabalho. Se você não inova, se você não se reinventa, que nem está acontecendo agora com a questão do home office, você vai perder mercado, entendeu? Isso é normal. Isso faz parte da rotina. Outro ponto, a gente já está com quase meia hora, o conteúdo está muito massa, Natália, está muito bom bate-papo. Gente, eu queria, Ricardo, saber a opinião do pessoal que está aqui acompanhando a live. Me desculpa interromper sua live, eu sou dessas, viu? Eu sou dessas, eu gosto de ouvir o povo que está participando. Gente, eu queria saber se o que eu estou falando aqui hoje faz sentido para vocês, né? Por afinal de contas, a gente está fazendo a live para vocês. Então, vocês estão enxergando o sentido? Vocês concordam com essa questão do desenvolvimento profissional? Que a pessoa agora ela pode se capacitar, ela tem oportunidade? O que vocês acham? Andréia, aqui o pessoal. Aproveitando aqui enquanto o pessoal vai pensando, eu assisti sua live ontem, então já passa um pouco aqui pro pessoal, tá? Terminou aqui a nossa live, você vai lá no IGTV da Natália. Eu assisti a live no finalzinho, e depois que eu terminei... E eu vou tirar hoje, viu? Eu fui assistir na íntegra, tá?
lá as 10 dicas que você deu excelentes, tá? Realmente faz toda a diferença para quem quer estar e fazer diferença no mercado de trabalho. Eu queria abordar um tema com você que, com certeza, a maioria das pessoas que estão aqui estão esperando para a gente falar sobre ele, né? Que é o currículo, tá? Tema que o povo mais gosta. Deus do céu, como é que eu faço um currículo para ser atrativo para o empregador? Explica para o pessoal aí, Natália, que muita gente que tem dúvidas sobre como fazer isso e quais são as informações que eu coloco, quais são as experiências que eu devo colocar, tá certo? Eu quero saber do pessoal que está participando aqui da live quais são as maiores dificuldades que vocês têm com relação ao currículo, porque eu consigo responder de uma maneira mais assertiva que vai ajudar vocês, tá? Me manda aqui nos comentários qual que é a sua dificuldade. Como a Jaque está aqui falando, Jaque é minha mentorada lá dos Estados Unidos. Olha aí. Jaque, bem-vinda. Falando sobre a internet. Sim, a internet ajuda a gente muito, gente, muito. Com relação ao currículo, inclusive, tá? O que o recrutador ele quer no currículo? A gente tem que usar uma linha de raciocínio. Então, você vai pensar assim. Quando uma empresa abre uma vaga, ela tem um problema que ela precisa resolver. Sendo assim, ela vai buscar a solução. Olha eu, a solidão. Vai buscar a solução. E você precisa mostrar para ela, através do seu currículo, que você é a solução que ela procura. A gente pensa que o RH, quando abre uma vaga, ele faz um filtro muito rápido. São 6 segundos que ele pega seu currículo e passa. Então, esses 6 segundos são primordiais. Ou seja, você tem que chamar a atenção do RH em 6 segundos. E como fazer esse milagre? O pessoal está falando do corpo do e-mail aqui. Vou responder as dúvidas, tá, gente? Então, a gente começa pelos dados pessoais, que precisa ter ali o seu telefone, né, gente? Isso é óbvio. Tem gente que faz currículo e não coloca nem o telefone para contato. Tem informações... Que não usa mais, né? Oi? Então, coloca um número de telefone que não usa mais, né? Desatualizado, exatamente. Então, primeiro, você vai colocar o seu nome, a sua idade, o seu endereço, não precisa estar completo, é só cidade, estado, tá ótimo, tá, gente? Bairro, cidade, estado, o e-mail, a URL do LinkedIn, tá? Essas são as informações necessárias para os dados pessoais. Você vai colocar no seu currículo 1 ou 2 objetivos que sejam da mesma área. Por exemplo, administrativo/financeiro. Ou então, lá no objetivo, você vai colocar o nome do cargo ou da vaga que você está concorrendo. Se você está enviando o currículo para uma empresa sem ser uma vaga específica, manda por área. Área do RH, área de recursos humanos, área administrativa, área financeira, enfim. Envia para a área. O ideal é que o candidato faça um resumo profissional no currículo. Esse resumo, gente, é importante dizer que é resumo. Resumo é 5 linhas no máximo. Maior que 5 linhas é redação. Né, Ricardo? Então, o pessoal vai fazer o resumo e coloca lá 15 linhas de resumo. Em 6 segundos, o RH não vai ler 15 linhas, gente. Nunca, nem aqui, nem na China. Natália, já perde o interesse aí, né? Quem é que vai querer pegar um currículo e ler um livro, entendeu? Já perde o interesse. Exatamente. Se você cometer aquilo. O currículo, ele tem que ser objetivo, claro e sucinto. Ele tem que ter ele tem que ser construído com base nesses 3 aspectos, tá? Sucinto, claro e objetivo. Então, o seu resumo, você vai colocar quantos anos de experiência você tem na área, em quais empresas que você costuma atuar, né, o segmento delas, e quais são sólidos conhecimentos que você tem nessa área. Nesses sólidos conhecimentos, você vai colocar o que a empresa pede na vaga. Olha aqui o macete, gente. Estou ensinando vocês o que eu ensino meus mentorados, tá? Então, você vai lá ler o anúncio da vaga. Vamos supor que no anúncio da vaga está pedindo assim, auxiliar administrativo com atividades desempenhadas, contas a pagar, contas a pagar, Excel. Vamos supor que esteja escrito isso lá na vaga. Aí lá no seu resumo você vai colocar sólidos conhecimentos em conta a pagar, pacote Office, Excel avançado. Então é você pegar o que a vaga está pedindo e colocar ali no seu resumo, obviamente, se você tem conhecimento, claro, né? Se você não tem, você não vai colocar.
Aí você coloca as experiências profissionais descritas de uma maneira que esteja completa, né? Colocar as atividades desempenhadas, o tempo que você trabalhou naquela empresa, se houve uma evolução de cargo, né? Se teve promoção na empresa, e colocar os cursos também. Lembrando, gente, que tanto as experiências profissionais quanto os cursos, você vai colocar do último para trás. E colocar só informações que sejam relevantes para a vaga. Se você fez um curso de tosador de cachorro e está concorrendo a uma vaga de auxiliar administrativo, você não vai colocar esse curso no currículo. Tá? Então, o que vai te garantir entrevista de emprego? É você alinhar todo o seu currículo à vaga. Simples assim, é só isso. Essa que é a chave do milagre. E outra coisa importante, né, Natália? É ler, pessoal, pelo amor de Deus. Você leiam o que é que a vaga pede, tá? Um dos grandes Não é ler, não. Vou te interromper. Não é ler. É fazer um trabalho de detetive. Porque quando a gente fala ler, Ricardo, eu tô te corrigindo. Quando a gente fala ler, a pessoa só lê mesmo, bate o olho ali e corre. Não é isso, gente. É você analisar a vaga e fazer interpretação de texto. Coisa que as pessoas não fazem. Isso mesmo, né? O que é que acontece também, Natália, em relação a currículo, né? O que é que a gente mais vê de erro em currículo são coisas assim que a gente fica assim, meu Deus do céu, como é que pode isso? Português. Erro de português, né? É um dos maiores erros que a gente tem visto hoje em dia. Erro de português e concordância. A pessoa vai escrever uma frase, a frase dela não tem concordância nenhuma. Então, erro de português, erro de acentuação, erro de concordância. Acontece muito, muito, muito. Muito. Aí, quando tu falou daquela questão dos 6 segundos, já perdeu o interesse, tá? O recrutador já perdeu o interesse na sua vaga. Às vezes você pode ser muito bom, pode ser um excelente profissional, ser baita capacitado, preencher todos os requisitos que aquela vaga está pedindo. Mas, às vezes, pelo seu próprio currículo, na elaboração dele, você acaba perdendo essa oportunidade. Então, é aquilo que a gente falou, né, Ricardo? Por que isso acontece? Aí você pensa assim, ai meu Deus, mas um errinho de português, todo mundo comete. Claro, mas você tem que pensar que é uma competição. Então vai ter um candidato com o mesmo nível técnico que o seu, ou às vezes até melhor, que não vai ter errado o português. E isso pode fazer a diferença. Né? Ali no currículo, a gente está falando do papel até então. Então, é decidido, gente, nos detalhes, tá? Certo, né, Natália? Em relação também, Natália, que você falasse, você já falou a questão de dicas e feedback, a gente já está com quase 40 minutos, a gente tem mais ou menos 20 minutos para falar, e no final eu queria que você falasse sobre o seu trabalho, tá? Sobre a sua carreira, que você fizesse seu merchan aqui, para o pessoal que me acompanha, pessoal, fica a dica, tá? Você tem que seguir o perfil da Natália, eu vejo diariamente, tá? Sempre estou lá curtindo, alguma coisinha que a Natália posta, estou curtindo. No LinkedIn também acompanho as postagens dela, porque realmente é uma profissional diferenciada, tá? E depois Obrigada. Depois dessa pandemia vai ser a sua grande oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. E eu digo não só depois, mas agora também. E as empresas vão estar mais exigentes, né, Natália? Por quê? Porque a procura vai estar muito grande, tá? A oferta vai ser menor do que a procura. E aí vai começar a exigência, vai começar de fato, como a Natália já deu a dica, você vai ter que fazer o trabalho de detetive para saber se de fato você tem um perfil para aquela vaga, se você tem os requisitos que são importantes para preencher aquele cargo. Então, Natália pode lhe ajudar muito a estar preparado para não perder essa oportunidade, tá? Porque a oportunidade, ó, vale dinheiro, tá? Vale carreira. Passa, né? Ela vem e passa. Ô, gente, quem tá deixando as dúvidas aqui, eu vou fazer o seguinte, como a gente tá com muito assunto para falar e só tem 20 minutos, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, assim que a gente terminar a live aqui, e vocês colocam as perguntas lá que eu vou responder todo mundo, tá? Porque às vezes a dúvida de vocês também são dúvidas de outras pessoas, né, Ricardo? Isso, com certeza. Olha só, o Fernando aqui, que é um amigo meu que trabalha na segurança do trabalho, ele pergunta assim, ó, currículo com muitas qualidades profissionais, ajudam ou atrapalham? Responde aí. Atrapalha. Ó, o que é? Tem um campo que o pessoal coloca no currículo
que eu não gosto, eu não concordo. Eu, Natália, tá, gente? Mas a maioria dos recrutadores também não gosta, que é o tal do campo qualificações. Para que serve esse campo qualificações? Até hoje eu não entendi. A pessoa vai lá, coloca um monte de adjetivo. Sou proativo, sou organizado, coloca aqui um monte de coisa. E quando a gente vê na prática, não é. E tem gente que coloca aquilo lá e não sabe nem o significado das palavras. Então, qualidades, qualificações, soft skills, isso é observado em duas situações. Nas informações que você coloca no seu currículo, através das atividades desempenhadas, e na entrevista de emprego, através da sua fala, da contagem da sua história, das suas experiências profissionais. Não adianta você vir, isso é encher linguiça para mim, sei lá no currículo e colocar esse monte de adjetivo. É um campo que, para mim, não serve de nada. Eu não gosto, e nas minhas mentorias, nos meus currículos que eu reformulo, eu não coloco. Porque não adianta a pessoa colocar aquilo, ela tem que comprovar. Quando a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela quer prova social de que você fez alguma coisa. E a prova não é você colocar adjetivo no currículo, a prova é você falar os resultados. Qual o resultado que você trouxe na empresa que você trabalhou? É através dos seus resultados que eu consigo analisar o seu comportamento, as suas habilidades e as suas características, entendeu? Isso. Natália... Tem uma recrutadora aqui, ó. Me desculpa, Ricardo. Tem uma recrutadora aqui, ó. Kátia Adriana falou que também não gosta desse campo. Aí, a maioria dos recrutadores não gostam. Já concorda com você, né? Eu sou daquele tempo, Natália, em que os currículos devem ser muito diretos, objetivos, tá? Hoje em dia a gente vê o currículo muito fantasiado, tá? 5 folhas. Diversos modelos, pedem vários requisitos que, de fato, não condiz com o que você procura como recrutador, tá? Em relação à questão de requisitos, né? Quando você fala em relação de qualificações. As qualificações já estão basicamente alinhadas às suas experiências profissionais, tá? Então não tem por que você fugir disso, tá? Eu sou inovador, mas na prática, realmente você é inovador? O que você vai me apresentar de diferente para que eu lhe contrate? Então as pessoas têm que se atentar a essas questões, tá? Posso dar um exemplo? Pode, sim, fica à vontade. A pessoa coloca lá no currículo assim, foco em resultados. Aí quando você olha no currículo da pessoa, não tem nenhum resultado. Isso. A própria pessoa se contradiz. Ela fala que tem foco em resultados, mas não tem nenhum resultado no currículo. Verdade. Outra coisa importante que eu queria falar com você, Natália, a gente sabe que hoje em dia a maioria dos currículos traz as questões dos trabalhos sociais, né? Hoje em dia... Voluntário, né? Você fala. Tá me ouvindo bem? Sim. A maioria dos currículos hoje em dia, dos recrutadores, eu já vi vagas que solicitam, tá? Algumas pessoas para os cargos que falam sobre a questão que é importante você colocar em relação aos seus trabalhos sociais que você desenvolve. Como é que você vê isso? Você acha que de fato é necessário colocar isso no currículo? Qual a sua opinião? O que acontece? A gente está vivendo uma era onde hoje, mais do que nunca, o comportamento ele vale mais do que a parte técnica. Então, as soft skills elas valem muito mais do que as hard skills, né? Que são as competências técnicas. Você vê que, às vezes, um profissional fica 10 anos em uma empresa e não faz nada, e um profissional fica 1 ano e inaugura um setor novo, implanta um sistema novo, ele consegue muito mais resultado do que alguém que ficou lá 10 anos. O que eu vejo sobre o trabalho social, sobre o trabalho voluntário? Eu indico que a pessoa coloque no currículo em algumas situações. Primeiro, se é uma pessoa que não tem experiência profissional. Então, ela coloca porque aquilo ali vale como experiência. Segundo, se o trabalho voluntário que essa pessoa faz está de acordo com o que ela busca. Então, se no trabalho voluntário ela desenvolve alguma atividade que está relacionada ao cargo que ela está concorrendo, às atividades que ela vai realizar naquela empresa, naquela vaga, então eu indico colocar assim. Só para encher papel, eu não indico colocar, não. Até porque, né, hoje em dia, com o uso da tecnologia, o currículo tem que ser muito verdadeiro, né? Que as pessoas gostam muito de, às vezes, exagerar em alguma informação,
às vezes falar algo, colocar algo que de fato nunca fizeram, que nunca tiveram experiência. E a tecnologia vem para desmentir muito isso, né? Imaginou, você é uma recrutadora, está em um processo seletivo, aí está durante aquele período de avaliação do candidato. Aí pegou o currículo dele hoje, viu que ele lá desempenhou um trabalho voluntário em uma ONG. Aí amanhã, querendo ou não, aí aparece o convite dele para adicionar no Instagram, né? O próprio Instagram aqui. Aí você vai clicar, vai ver, ou no próprio lá no LinkedIn, vai ver que aquele rapaz nunca nem pisou naquela ONG. E aí? Como é que com relação ao LinkedIn, a gente falei aqui de currículo, tá? Com relação ao LinkedIn, não. No LinkedIn você deve colocar todas as suas atividades voluntárias, independente de ter a ver ou não com o cargo, porque lá tem esse campo, trabalho voluntário. Então você coloca, tá? Projetos sociais, enfim. Lá no LinkedIn, ok colocar, tá bom? Tá bom. Outro ponto importante, Natália, eu queria falar com você sobre inovação e criatividade, tá? Por que eu falo isso, tá? Porque hoje em dia eu trabalho muito com treinamento. Eu tenho tentado me especializar, estudo muito na questão de capacitação e treinamento voltado tanto para a área de saúde e segurança do trabalho, quanto também para a questão de recursos humanos, tá? Eu gosto de pensar fora da casinha, como se diz. Aquele método tradicional de colocar um monte de gente no auditório e você ir lá para frente, provocar um monte de informação para a pessoa e acabar o evento, ninguém lembrar nem o seu nome, eu não gosto. Eu gosto de criatividade e inovação. Como é que você vê isso no mercado de trabalho e algumas dicas que você possa dar para o pessoal estar mais preparado? Então, a gente tem que tomar cuidado com a inovação, né? Quando a gente fala sobre busca de emprego, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas querem inovar e acaba aí se enforcando com a própria corda. Tá? Então, vou falar aqui um pouquinho sobre currículo. Inovação no currículo. As pessoas, muitos gostam de usar currículos criativos, igual você falou. Gente, RH não gosta de currículo criativo, tá? Fica a dica. Não sei se minha amiga recrutadora que vai concordar comigo. Tem que tomar muito cuidado com o currículo criativo. O currículo com layouts diferentes e arrojados, eles são voltados para áreas arrojadas, como arquitetura, designer, marketing. A pessoa vai trabalhar numa área administrativa e faz aquele currículo todo colorido para chamar atenção. Ok, vai chamar atenção, mas não é o ideal. Será que as informações que tem que estar de acordo com o que o RH procura, tá? Se as suas informações elas estiverem de acordo com o que o RH procura, o layout do currículo não vai fazer diferença no sentido de ser chamativo. Eu mesmo, para os meus mentorados, faço o currículo tradicional. E é o que chama atenção e é o que os meus mentorados recebem elogio de outros recrutadores que recebem o currículo. Nossa, gostei do seu currículo, tá? As informações são direitinho e tal. É o ideal, tá? Com relação ao ambiente de trabalho, é essencial que a pessoa, inclusive essa é uma soft skill do futuro, né? Tanto agora quanto pós. Problema de internet, deixa eu ver se volta. Tá me ouvindo bem? Voltou sim. A internet de conexão, esse horário, é muita gente online, tá? O pessoal entende. Travou, mas voltou. A internet está assim para todo mundo. Então, tá falando da inovação no ambiente de trabalho. Então, hoje, mais do que nunca, não só agora, quanto pós-pandemia, os candidatos, os funcionários, os colaboradores, eles vão ter que inovar e ser criativos, sim. Criativos na maneira como trabalham, criativos na maneira como lidam com as outras pessoas. Eles vão ter que trazer novas soluções para a empresa, porque, como eu falei, muitas empresas não estavam esperando o que aconteceu. O que você vai trazer de solução? Ou você vai ficar aí só reforçando o problema? Porque o problema está todo mundo vendo, né? Tem gente aqui, Ricardo, que eu acho que você vai concordar comigo. Gente, vocês que estão aqui assistindo a live, vocês já viram aquela pessoa que só olha, só enxerga o lado negativo? Nossa, mas isso está muito ruim. Mas a pessoa não dá uma ideia para resolver o problema. Ela só fica reclamando. Então, essas pessoas que só reclamam, infelizmente, elas vão ficar para trás. Agora, aquela pessoa
que consegue ver um problema, mesmo que a culpa é do colega. Viu que o colega errou, em vez de ficar apontando o dedo, já logo pensa na solução, porque o que erra de um colega prejudica toda a equipe, né? Então, em vez de ficar apontando o dedo ali para o erro do outro, o que eu posso fazer para solucionar esse problema? Esse colaborador que tem esse pensamento e essa atitude é o que mais sobe de cargo e o que mais consegue promoção nas empresas. É o que ajuda a solucionar problemas. Isso se chama trabalho em equipe, né, Natália? Nunca as empresas falaram tanto sobre questão de trabalho em equipe, porque de fato é um desafio, tá? É um desafio diário você conseguir gerenciar personalidade, características, posicionamento. Liderança é muito difícil. Opiniões, tá? E liderar pessoas, você sabe que é um desafio gigantesco para as empresas e principalmente para nós que trabalhamos com pessoas. Inclusive, Ricardo, uma das soft skills do futuro é a comunicação. Por quê? A comunicação ela está atrelada ali na arte de negociar, no trabalho em equipe, na liderança. Então, se você não tem a competência, né, comportamental da comunicação, da oratória, de saber se comunicar, como falar, quando falar, o que falar, né? Então, você precisa urgentemente começar a trabalhar isso e desenvolver esse aspecto, tá, gente? Isso. Inclusive, até eu queria convidar já você para a gente falar sobre comunicação em uma live. A gente vai se programar. Eu vou te indicar outra pessoa. Posso? Pode sim. Vou te indicar o Lucas Fala Lima. Ele sempre faz as minhas lives comigo com assunto de comunicação e atrelado também a vídeo, enfim. Ele dá curso de oratória. Eu acho que é um amigo. Eu acho que eu comecei a seguir ele essa semana no Instagram, tá? Eu vi ele ontem no teu Instagram, quando tu falou sobre ele. Comecei a seguir ele hoje, tá certo. Grande ideia, tá? Natália, a gente já Chama ele que ele é ótimo. A gente está acabando o tempo, já 52 minutos. Eu queria que você falasse sobre você, tá? Tem muita gente que me segue aqui, muita gente que são profissionais de RH, de saúde e segurança no trabalho. Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho, como eu já falei, pessoal que está aqui, que me acompanha. Vocês têm que seguir o perfil da Natália. Natália é uma excelente profissional, eu acompanho o trabalho dela há um bom tempo, tá? Todo dia eu estou lá no LinkedIn, no Instagram, vendo o que é que ela posta, quais são os posicionamentos dela, justamente para a gente ensinar o famoso network, né? Network hoje em dia é para qualquer profissional. Eu queria que você falasse sobre você, sobre o seu trabalho. Eu vi que você está inaugurando seu escritório novo, tá? Eu vi algumas fotos aqui. Ainda não. Gente, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa. Como eu falei, eu trabalho com recrutamento e seleção desde a minha formação, né? Eu me formei em 2015 na área de RH. E logo de cara eu tive que assumir uma agência de emprego. Obrigada, Elcio, pelo anjo. Então, logo de cara, eu tive que assumir uma agência de empregos em uma cidade onde não tinha agência de empregos. Então, eu criei a única agência de empregos da cidade. Era uma agência gratuita para a população e também era para uma escola, né? E dentro da escola a gente ajudava os alunos. E com isso, eu conheci todos os donos de empresa da cidade. Eu não conhecia a cidade, eu tinha acabado de mudar para lá, não conhecia ninguém. Então, foi um up na minha vida e na minha carreira. E quando eu saí dessa empresa, uma outra escola, uma faculdade de renome da cidade, a maior faculdade, me chamou para abrir um setor de carreiras. Né? E na época eu tive que voltar para BH, olha que legal. E mesmo assim o dono da faculdade falou, não, eu quero você para abrir o setor. Porque ninguém mais na cidade sabia fazer isso, só eu. Porque eu fui a primeira pessoa que fiz isso lá. Então eu abri esse setor de carreiras lá, contratei uma equipe e fiquei viajando todos os meses, durante 9 meses, para poder montar essa agência de empregos. Foi muito bacana, ela funciona até hoje. E quando eu me vi nesse processo de viagem, eu falei, opa, vou criar uma rede social para mim poder ajudar as pessoas. Eu estava com tempo assim sobrando. Aí eu criei meu Instagram. Tem 1 ano e 2 meses que eu tenho a página do Instagram. E de lá para cá, eu fiz isso no meu trabalho hoje. Então hoje eu tenho uma empresa, eu trabalho com consultoria de carreira, né? Como eu falei, ajudando profissionais a se recolocarem no mercado de trabalho, tá? Sempre procurei fazer o processo, a parte humanizada do RH.
que é a questão de dar o feedback, de ajudar o candidato, porque isso é muito difícil hoje nos RHs também. A grande maioria não faz isso, que é a parte colaborativa, né? De você falar assim, olha, fulano, você fez a entrevista aqui, mas isso não tá bom. Tenta melhorar para a próxima vez você não perder a entrevista. Até aproveitando esse pontinho que tu citou, Natália, é um dos grandes erros que eu vejo que tem que ser mudado, tá? Se você tem um motivo para contratar, você tem que dar um motivo também por que aquela pessoa está sendo desligada, tá? Se ele sabe o porquê que ele está sendo desligado, ele vai trabalhar aquele gaps ou aquela lacuna para que for um trabalho futuro ele não cair no mesmo erro. Então, eu acho importante mais o que você acabou de citar, tá? É explicar para o candidato por que ele está sendo desligado. Se ele não está preenchendo os requisitos... Se ele não... entrevista de desligamento, né? É preciso ser feito isso. E as empresas não fazem. E com relação ao processo seletivo também, é importante lembrar que o RH não tem obrigação de dar feedback para candidato. Ele tem obrigação de dar retorno, que é diferente. Ó, você foi aprovado, não foi aprovado. Mas não é só obrigação, gente. Nós somos humanos. Quando a gente faz alguma coisa, a gente quer ter feedback. Por que não fazer isso pelo outro? Então, é uma questão de empatia do RH. E, então, meu trabalho está muito voltado hoje, Ricardo, para isso. Para extrair o melhor que os candidatos têm. Sabe? Porque o que eu vejo é que os candidatos se sabotam na hora da entrevista. Você pega aquele cara com um currículo excepcional, com experiência fodástica, mas não sabe falar de si. Ou então fala só dos pontos negativos. Tá me ouvindo bem? Quem quiser, gente. Tô te ouvindo. Tá acabando o nosso tempo, tá? Muito Quem quiser, gente, rapidinho aqui, olha. Só me seguir lá, viu? Mais, tá? Pelo nosso tempo. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, eu que te agradeço. Da Natália, não podem perder essa oportunidade de ter um network com uma profissional excelente, tá bom? Grande abraço e muito obrigado, tá? Eu que te agradeço, Ricardo. Ó, fique com Deus. Estou sempre aqui. Obrigado, pessoal, meus mentorados, meus alunos, meus seguidores. Está aqui, ó. Obrigado por sempre me acompanharem. Obrigado pela oportunidade também, viu, Ricardo? Tá ok. Tchau, viu? Tchau, gente. Vai lá que eu vou dar um e-book para vocês de currículo lá na minha página.